Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos meditando na palavra de Deus, na Bíblia, em ordem cronológica, e vamos dar continuidade ao segundo Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 10. Nós estamos falando esses próximos capítulos a respeito da oferta. E a oferta que esse povo fez estava além das suas condições. Eles fizeram mais. E por isso Deus o honrará também. Bom, como sempre eu peço, dê a sua oferta, dando o seu gosto, partilhando esse vídeo também. É uma oferta, porque você estará partilhando a palavra de Deus. E vamos começar com a nossa oração. Meu Deus, eu peço que o Senhor aceite minha oferta em estar aqui lendo a Tua palavra para tentar ajudar algumas pessoas, auxiliando elas na meditação da Tua palavra. Que elas se tornem assim como eu posso fazer o mesmo para outras pessoas. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que ouve e que está aqui nesse propósito de conhecê-lo cada vez mais. Que o Senhor se revele a ela e a mim também. Amém. 2 Coríntios 8, 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. O comentário diz, completai o já começado. Os coríntios haviam se proposto a ofertar em favor dos cristãos necessitados de Jerusalém, porém não passou de mero desejo, pois não praticaram aquilo a que se propuseram. Esse é o caso de muitas pessoas que se comprometeram com a palavra de Deus e com a sua obra, mas seu compromisso não passa de palavras. Intenções, promessas e sentimentos não são suficientes para promover a pregação do Evangelho e alcançar os sofridos. A instrução sagrada a todos é que ninguém deve ser precipitado em prometer. Pelo contrário, aquele que se compromete com o Senhor deve ter respeito e temor para cumprir o que se propôs. Então, olha só, umas coisas que a oferta exige do ofertante, Que ele seja sincero no que ele faz, prontidão de vontade, quer dizer, a liberalidade, mas a prontidão de vontade, quer dizer, vem de dentro, ela não é exigida. Eu, como pastor, não posso exigir que uma pessoa dê a sua oferta, Não cabe a mim isso, mas é uma prontidão de vontade. E haja também o cumprimento segundo o que tendes. Deus não vai pedir para você ou para mim aquilo que eu não tenho, mas o que eu tenho, dentro das minhas condições. 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. O comentário, prontidão de vontade. Quando uma pessoa apresenta suas ofertas a Deus, ela é avaliada por aquilo que ofereceu e pelo que podia ter oferecido. Não é o valor monetário que importa para o Senhor, e sim a entrega verdadeira do ofertante e a sua disposição em lhe agradar. Esse princípio fica claro no exemplo da viúva pobre que, segundo a avaliação do Messias, deu mais do que todos os ofertantes ricos, porque ela deu tudo o que possuía. Assim, no gesto daquela mulher estava a grandeza da sua fé. Portanto, o Altíssimo vê além do que temos em nossas mãos para dar, isto é, ele vê a nossa confiança em sua palavra, a nossa disposição e a nossa presteza para com a sua obra. E o exemplo da mulher está em Marcos 12, 41 ao 44. Bem, ele falou aqui, Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem. Então, quando você leva uma oferta, Deus não repara no valor monetário que está nas tuas mãos, mas no que aquilo representa para você. Pode ser como os ricos, Uma grande soma, mas o resto é qualquer coisa. Ou pode ser como a da pobre viúva, Todo o sustento ela estava dando ali naquele momento. Então, Deus não olha para o valor, mas Ele olha para a intenção que o ofertante está indo ali dar a sua oferta. É isso que Deus avalia. Às vezes a pessoa ela dá uma oferta, mas ela poderia ter dado muito mais, mas negou, achou que era desnecessário.
porque ela estava dando, na verdade, para a igreja ou para o pastor. Quando nós damos para Deus, nós não vemos para quem estamos dando. Nós vamos lá e apresentamos com amor, com liberalidade. É o que Deus espera de você, de mim, que a nossa oferta seja assim, para que ele seja aceito. Como a oferta de Abel e de Caim. Deus aceitou a oferta Abel e aceitou sua oferta, quer dizer, o que ele trouxe agradou a Deus. Mas rejeitou Caim e a sua oferta, porque o que ele trouxe não expressava nada. Quer dizer, a intenção dele foi expressa numa oferta qualquer. 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Quer dizer, plantar e receber, né? A pessoa planta, a pessoa dá, mas também vai receber. Ela está plantando, a colheita talvez não seja no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo mês, mas virá a colheita. 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e, muito diligente, partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do nosso Senhor e prontidão do vosso ânimo. Então, prontidão de ânimo, né? A pessoa que oferta, ela também tem isso, a prontidão de ânimo. Ela está pronta para apresentar diante de Deus a sua oferta, né? E nem todos têm essa prontidão, é natural. 20. Evitando isto, que alguém vos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro, nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Então, a oferta também é uma prova do nosso amor. É como o presente, né? O presente que a pessoa dá para a pessoa amada. Você vai dar um presente à altura do seu amor, né? Que corresponda, ainda que seja pouco que você tem, mas você, da sua pobreza, da sua pouca condição, mas você dá aquele presente para honrar aquela pessoa. Assim também tem que ser para com Deus. 2 Coríntios 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Então, mais uma vez, ele fala sobre a oferta, o ofertante, que tem a prontidão de ânimo, né? O ânimo diz respeito ao que está dentro, né? A nossa vontade, o desejo que há em nós de querer honrá-lo. 3. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã, nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avarias. Então, primeiro, a oferta, ela é bênção. Você abençoa, é abençoado. Então,
preparassem de antemão a vossa bênção. Então, a oferta ela é preparada antecipadamente. Você não precisa ser estimulado por uma passagem bíblica que o pastor diz para você pensar agora, por causa disso eu vou dar minha oferta. Não, você já vem com ela em mente. Eu quero dar isso, eu quero apresentar isso. Quer dizer, a oferta preparada, alçada ao Senhor, já antes anunciada para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Quantas pessoas elas são avarentas nessa hora, né? Por exemplo, quantas pessoas são capazes de nem sequer ir à igreja por causa da oferta? Elas abandonam a igreja, elas abandonam o ministério que elas têm, né? Por causa da oferta, por causa do dinheiro. Elas veem oferta como dinheiro e dinheiro como oferta. E uma coisa não tem nada a ver com outra, né? A oferta é oferenda, né? Ela está além do dinheiro. Ela está representando você, como Jesus representou a oferta de Deus. Então, a avareza, né? A pessoa que é muito apegada aos bens materiais, ela é agarrada ao material. Ela não consegue abrir mão para ofertar, para dar. Ela é avarenta, ela é segura. 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. O comentário diz: semear e colher são sempre proporcionais. Paulo usa esse exemplo simples para dizer que, assim como ocorre na natureza, ocorre na vida espiritual. Em outras palavras, seria possível alguém plantar em terra fértil uma única árvore frutífera e colher frutos de 200 árvores? Ou plantar na mesma terra fértil 200 árvores frutíferas e colher apenas frutos em uma? Certamente não. Diante disso, a lei da semeadura ilustra que Deus também retribui ao homem mediante sua fé e suas atitudes para com ele. Quem obedece a sua palavra e confia nas suas promessas nunca ficará decepcionado nem será esquecido pelo Senhor. Então, assim, ele considera a oferta uma semente, né? Quem semeia muito vai colher proporcional e pouco proporcional ao que plantou. Então, ninguém vai colher mais e nem menos, mas na justa medida. Deus é justo. Cada um contribua, no 7, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, aqui está todo o segredo, o resumo do que nós estamos falando. Primeiro, contribua segundo propôs no seu coração. Quer dizer, a pessoa está disposta a dar isso. Não com aquela coisa, tem que dar, né? Vou fazer o quê? Ela dá a oferta, fica triste. Não, ela tem prazer, eu quero dar. Quero ofertar ao meu Senhor Jesus. Muito Ele tem me dado. Não com tristeza ou por necessidade. Quer dizer, eu não faço isso para ter um benefício próprio, mas porque eu quero honrá-lo. Porque Deus ama o que dá com alegria. Esse amor é expresso na nossa oferta, né? O comentário do 7 diz assim: Deus ama o que dá com alegria, porque essa pessoa se assemelha a Ele. Como Criador, o Altíssimo tem prazer em compartilhar com o homem toda a sua criação. Ele é tão generoso e espontâneo que ofereceu até o seu próprio Filho. Por isso, pode nos ensinar o que realmente é dar. Mas vale ressaltar que tudo o que o ser humano faz para Deus e para o seu próximo deve ser por voluntariedade e fé, e não por imposição, pois, caso contrário, não será aceito por ele. Um exemplo disso foi o gesto de Ananias e de Safira. Na igreja primitiva, eles prometeram algo para o Senhor, mas manifestaram falsa devoção e egoísmo na hora de cumprir. Com isso, além de terem sido rejeitados por ele, perderam a vida. Está em Atos capítulo 5. Então, eles determinaram uma coisa, quando viram valor, né, que eles iriam depositar ao pé dos apóstolos, eles consideraram muito, né? Desde quando? Toda a riqueza que possamos possuir neste mundo será muito para o nosso Deus. Diante do que ele fez, é nada. 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. O comentário: fazer abundar. O egoísta pensa que quanto mais retém, mais estará protegendo os seus bens. Contudo,
A palavra assegura que aquele que dá liberalmente ao Altíssimo é quem desfruta de suas bênçãos e da sua segurança. Quem tem fé para oferecer o melhor a Deus mostra a Ele que tem fé para receber o seu melhor. Dessa forma, o Todo-Poderoso usa seus infinitos meios para expressar sua aprovação, a confiança depositada nele. Então, olha só, primeiro que dar a oferta é um momento de alegria, não de tristeza. E ele fala, porque ele é poderoso para fazer abundar. Quer dizer, aquilo que eu dou vai voltar para mim, né? Eu vou gerar mais ainda. Não vai me fazer falta, a fim de que tudo tendo sempre, quer dizer, eu sempre vou ter. Não vai faltar, e em tudo, toda a suficiência, abundez em toda boa obra, quer dizer, a prosperidade. A prosperidade com Deus é diferente da riqueza do mundo. Uma coisa é a pessoa ser rica, ela ter bens materiais, dinheiro, mas não tem paz, não dorme bem, doente sempre. Quer dizer, às vezes ela é cheia de dinheiro, mas muito rica, mas ela não tem um casamento sólido, ela não pode compartilhar essa mesma alegria com outra pessoa. Então, o que é prosperidade com Deus? Né? Prosperidade com Deus é você ter, em primeiro lugar, comunhão com Deus. É você ter saúde. É você deitar sua cabeça, ter paz, dormir e descansar. É você não estar apegado a nada, como Jó, né, quando tudo foi tirado dele, inclusive os filhos, ele falou assim, nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. E ele não pecou, ele não era agarrado aos bens materiais. Então, assim a pessoa próspera, ela tem paz, ela tem alegria de viver, ela tem a presença de Deus dentro dela, ela tem saúde, ela tem força. E ainda que não tenha saúde, ela tem fé para buscar ter saúde. Então, a prosperidade com Deus vai muito além das riquezas materiais, né? Os bens materiais. 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Então, olha só, primeiro, aquele que plantou, ele vai colher. E ele fala, vai colher o pão para comer, então não vai faltar na sua mesa, multiplique a vossa sementeira. Ele não falou que vai multiplicar o lugar, mas a sementeira, aquela sementeira que você tem, ela vai se multiplicar. E aumenta os frutos da vossa justiça. Quer dizer, eu terei caráter, né? Eu terei um bom nome. No 11, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Comentário, multiplique a vossa sementeira. A matemática de Deus pode parecer incompreensível em alguns momentos, mas para aqueles que possuem fé em sua palavra é extraordinária. Se para a lógica humana, quem mais retém, mais acumula riquezas, para a fé sobrenatural, quem dá, recebe. Exemplos que provam essa lei divina não faltam. A viúva de Sarepta, que recebeu sustento após tomar uma atitude de fé, e as mais de 5.000 pessoas que foram alimentadas pelo Senhor Jesus com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Assim, aquele que crê na santidade da oferta e o faz com generosidade, recebe do próprio Deus com abundância. A sementeira, só para que fique bem claro, é o local onde você vai plantar. Então ali é o lugar da sementeira, né? Não é a planta que vai dar muitos e muitos frutos, mas o local. Você vai aumentar, você vai crescer, expandir. Então, imagine, hoje você tem uma fonte de renda que é o trabalho, mas Deus te dá uma inspiração e vem mais uma fonte, mais outra fonte, mais outra fonte. Quando menos você espera, você já está ganhando de vários lugares. No 12, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então, as graças, né, a sua oferta são graças, por quê? Porque ela contribui para a manutenção da casa de Deus, para aquele servo que está ali à disposição. Então, no 13, visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com ele e para com todos. Comentário final, glorificam a Deus pela submissão.
A obediência à palavra é uma declaração real da fé e da conversão genuína ao Senhor Jesus. Só quem o ama, de fato, busca nele força para vencer a si mesmo e para ouvir a sua voz por toda a sua vida. Portanto, quando Deus prova a fé do seu servo, este não desfalece, isto é, seja pelos desafios que ele vier a enfrentar, seja por aquilo que Deus requer dele, o servo sacrifica o que o seu Senhor lhe pede, a fim de se submeter à sua voz, crendo que dele virá o mais excelente. Então, aqui está nesse versículo 13, pela liberalidade. Então, a oferta tem que ser liberal, não pode ser exigida. Se você não tem fé para dar, não dê. Não faça nada, até você ter essa fé. 14. E pela sua oração por vós, tendo de nós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Espero ter contribuído para que você compreenda bem o que representa a oferta, né? Os dízimos são devoluções. Eu devolvo a Deus e tem o lugar certo, que é a casa de Deus. A oferta, ela é liberal. Ela exige que eu traga dentro das minhas condições o melhor que eu posso apresentar para Deus, né? Então, você tem suas contas, então você vai pagá-las, mas você, de tudo que você recebe, você tem como dar uma oferta. Então, de 100% que você recebe, 10% você devolve a Deus, os dízimos. É bíblico. Abraão deu o dízimo de tudo, Jacó fez isso também. O Senhor Jesus, ele não recriminou os dizimistas, mas ele falou, vocês dão o dízimo do endro, do coinho, do cominho, né, de coisas tão pequenas, mas estão negligenciando a fé, a justiça e o amor. Mas ele falou, fazer essas coisas sem omitir as outras. Quer dizer, Jesus, ele testificou a respeito do dízimo, que está certo. Então, dízimos, 10%, devolução para Deus. O que sobra? 90%. Dos 90%, você vai tirar a sua oferta de liberalidade. Não importa se é muito ou pouco, mas dentro daquilo que sobrou em tuas mãos, você vai dar o seu melhor. O que é o melhor para você? É isso que você vai dar no altar. Para a viúva pobre, ou pobre viúva, como disse a Bíblia, eram 2 moedinhas, mas era todo o sustento dela. Ela deu o melhor que ela tinha. E você, tem feito? Se você crê, faça. Deus continue abençoando e iluminando você.